5 da pauta, projeto de lei 4705/2020, do senhor Ricardo Izar, que altera a lei número 5197, 3 de janeiro de 1967, para proibir o comércio de espécimes da fauna silvestre em qualquer situação. Relator, deputado Felipe Beccari, conceda a palavra ao relator. Boa tarde, presidente. Antes de mais nada, cumprimentando nossos colegas, o ex-deputado federal Ricardo Izar e o Célio Stuart, também atual deputado. Aí nossos colegas de causa animal também pela elaboração desse projeto. Vamos então aqui ao voto. A proposição principal sob exame de iniciativa dos ilustres deputados Ricardo Izar e Célio Stuart tem por objetivo proibir o comércio de espécimes da fauna silvestre e foi distribuída a esta Comissão de Cultura após a pensação do PL 318 de 21, que declara a criação e reprodução de animais patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Tendo em vista a ausência de correlação entre as matérias, o relator designado na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Paulo Bankston, e o relator que nos procedeu na análise nas proposições nessa Comissão de Cultura, deputado Luiz Lima, solicitaram a desapensação dos projetos, solicitações estas indeferidas pela mesa diretora. O PL 552 de 22, que estabelece as condições gerais para a manutenção, criação, comercialização e importação de exemplares da fauna silvestre brasileira, exótica e doméstica, e para o controle populacional de fauna, apensado em 22 de março deste ano, também versa sobre tema não afeto a essa Comissão de Cultura, à exceção do artigo 1º, parágrafo único, inciso 7º, que prevê o reconhecimento como patrimônio cultural e material brasileiro dos torneios de canto e outros referentes às particularidades das raças e espécimes de animais regulamentados por entidades de classe e devidamente referendados pelo órgão público federal competente. Nessa Comissão de Cultura não cabe manifestação acerca do mérito de proibição do comércio de espécimes da fauna silvestre, tampouco permissão de criadores, seja com que finalidade for, importação de espécimes e controle populacional de fauna. Assim, analisaremos apenas a proposição que contém mérito cultural, qual seja o PL 318/21, que declara a criação e reprodução dos animais de patrimônio cultural e material do Brasil, e do artigo 1º, parágrafo único, inciso 7º do PL 552 de 2022. Para a análise do PL 318, devemos levar em consideração as recomendações da súmula de recomendação aos relatores número 1 de 2023, no que tange as matérias que tratam do patrimônio cultural brasileiro, segundo o qual, abre aspas, proposições de origem parlamentar que pretendem reconhecer determinado bem como parte do patrimônio cultural e imaterial brasileiro padecem de vício de iniciativa legislativa. A súmula referenda à determinação do decreto 3551 de 2000, que restabelece que o reconhecimento oficial de um bem como patrimônio cultural e material é de competência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão responsável pela implementação da política de preservação patrimonial após processo de análise submetido ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Nesse sentido, tendo em vista a legislação vigente, não é da competência do Legislativo Federal a elaboração de leis que venham determinar se um determinado bem deve ser considerado patrimônio cultural brasileiro. Especificamente no caso do PL 318, 21, que pese a meritória intenção do nobre deputado Paulo Bankston e o teor da proposição é por demais vaga. A iniciativa pretende reconhecer como patrimônio cultural e material do Brasil a atividade de criação e reprodução de animais, em razão da sua natureza intrínseca de preservação e desenvolvimento das espécies animais consideradas como patrimônio natural e cultural, integrante da identidade e da memória da sociedade brasileira. A criação de animais é uma cultura difundida em todas as sociedades humanas, desde que os homens deixaram de ser nômades e passaram a fincar suas raízes em locais específicos. Nesse sentido, a criação de animais inespecífica, conforme propõe o PL, não é algo característico de um país, de uma sociedade apenas, como seria, por exemplo, o modo de criação de uma determinada espécie. Em relação ao PL 4705 de 2020 principal, de forma que seu mérito não se perca e possa ser devidamente analisado pelas comissões competentes, para dar seguimento à matéria, votamos por sua aprovação. Até porque, hoje em dia, superada a insensata noção de autômato, e amplamente aceita a senciência dos animais não humanos, resta reconhecido e comprovado que estes também são criaturas passíveis de sofrer dores físicas e psicológicas, possuem individualidade e personalidade próprias, interessam-se pelo mundo ao seu redor e prezam por sua vida e bem-estar. Ademais, o contato de seres humanos com animais selvagens levou ao surgimento de 70% das infecções surgidas nos últimos 50 anos, como HIV, ebola, SARS, MERS, gripe suína e aviária e a pior de todas, a Covid-19. Diante do exposto, nosso voto é pela evolução da cultura humana, pelo respeito à fauna silvestre e, portanto, pela aprovação do projeto de lei 4705 de 2020, principal, e pela rejeição dos apensados PL 318 de 2021 e PL 552 de 2022. Esses são meus votos. Mais uma vez cumprimentando os deputados proponentes pelo PL e o presidente Marcelo, nosso amigo também de causa animal. Obrigado. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão e votação parecer, aqueles e aquelas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 6 da pauta, projeto de lei 17.